Continuamos então a olhar para a atualidade nacional e internacional, agora com Mónica Ferro, deputada do PSD, já em estúdio. Mónica, muito bem-vinda. Começamos então por analisar esta questão, a revisão do Tratado de Lisboa. Merkel e Sarkozy prevê então a revisão do documento em menos de 3 meses, sem que o novo documento seja então ratificado pelos Parlamentos Nacionais ou submetido a referendo. É possível fazer esta revisão em 3 meses sem que o documento seja votado nos Parlamentos Nacionais? O que aqui está em causa é um processo de reforma do Tratado de Lisboa, em que se pressupõe o cumprimento de uma série de etapas também. Tem que haver um voto unânime dos líderes, tem que haver uma consulta ao Banco Central Europeu e ao Parlamento Europeu, embora não seja uma consulta vinculativa. O que é aqui dispensado é o processo de ratificação nacional, mas de todo modo os Parlamentos Nacionais e os Governos Nacionais não estão afastados do processo, desde logo pela obrigação do voto unânime dos líderes. A nós que temos uma democracia representativa não nos choca estes processos de uma forma genérica. Mas o que há aqui também é uma grande diferença entre o quão profundas são as medidas que se vão adotar. Embora na carta dirigida pelo Van Rompuy e pelo Barroso se diga que com este processo mais ágil, que demoraria os tais 3 meses, que se conseguem fazer alterações significativas e alterações com impacto e com a tal capacidade de resolver esta crise. Este processo é favorecido por alguns líderes europeus. Eu creio que o Sarkozy será bastante adepto de um mecanismo mais deste tipo, porque tem receio não só de um processo que seja longo e que, entretanto, não permita... Até porque também não existe esse tempo. Não permita salvar o euro, não é? É a expressão que mais se ouve esta semana. Portanto, essa demora não permitiria salvar o euro, e tem também algum receio dos processos nacionais de ratificação. Alguns processos nacionais de ratificação poderão implicar referendos. E os referendos, em situações de fragilidade do euro, podem ser facilmente instrumentalizados no sentido de se pôr em causa o que se tenta agora salvar, a ideia do euro e da integração europeia. Rui, vê com bons olhos esta revisão do Tratado de Lisboa. As propostas discutidas por Merkel e Sarkozy, nomeadamente em apertar o cerco aos países incumpridores, faz sentido? Eu acho que faz sentido, porque eu sou muito pragmático e acho que, efetivamente, estamos numa situação em que temos que ganhar tempo, rapidamente, antes que a situação se deteriore mais. E repara, nós não temos necessidade de ir muito profundamente naquilo que vamos alterar no tratado. O que se vai alterar são pequenas situações que não foram bem estudadas anteriormente ou que não foram previstas, porque, efetivamente, este processo da União Europeia, eu tenho defendido, vai-se fazendo passo a passo. Não era possível prever, nem na fundação da União Europeia, da antiga Comunidade Económica Europeia, nem agora, quando foi mais proximamente na instituição da zona euro, não era possível prever determinado tipo de situações que depois vieram a ser, digamos, situações perante as quais nós estamos hoje em frente e deparamos e temos que resolver. Portanto, eu penso que o tratado é bom que seja rapidamente revisto e oxalá esta cimeira fosse conclusiva. Vamos ter que o fazer e vamos ter que o aplicar rapidamente também, porque os mercados não perdoam. E, efetivamente, repare que estas ameaças que há pouco aí referiu da Standard & Poor's são uma pressão muito grande sobre, efetivamente, aquilo que amanhã se poderá passar. E Portugal está bem representado, como os outros países vão estar, pelos seus governos, pelos seus ministros, pelo seu Ministro das Finanças. Tudo isto tem determinado tipo depois de composições, de comitês, de reuniões, onde os países, com aqueles que foram eleitos democraticamente nos seus países, são representantes de maneira a poderem decidir. O que é preciso é decidir e o que é preciso depois é executar, porque todas estas medidas me parecem ótimas. Uma delas, sobretudo, é aquele mecanismo de estabilidade ser antecipado 1 ano. Isso é ótimo, mas tem é que ser executado tudo rapidamente, porque não podemos perder tempo perante o evoluir da crise e perante esta nova avolumar também, este novo avolumar da ideia do colapso do euro e da saída do euro. Há pouco já referimos isso, recorda-se, onde eu acho que efetivamente devemos fazer tudo para que esta situação nem sequer seja como que, se não hipoteticamente considerada. Porque nós estamos numa zona, efetivamente, que criamos, onde a moeda se tem comportado bem, onde as coisas funcionam e onde, mercê de determinado tipo de fatores que não temos tempo agora aqui, com certeza, de discutir, estamos numa situação difícil, mas que não leva, ou não deve levar, a cairmos do abismo. Porque sair neste momento da moeda única é cair do abismo e é perder a tal estabilidade que eu lhe disse de preços, de juros e de moeda.
Mónica, olhamos agora para o encontro ontem entre Pedro Passos Coelho e os vários partidos da oposição. Pedro Passos Coelho está a preparar este Conselho Europeu. Depois do encontro de ontem, o que é que leva na bagagem? Bem, leva na bagagem outras sensibilidades e outros argumentos. Estes encontros demonstram que as posições nunca são fechadas e que, portanto, há sempre margem de manobra. Para o que não há margem de manobra, e vou pegar nas suas palavras, é para pôr em causa o processo que está em curso. Portanto, nós partimos para esta cimeira não como uma inevitabilidade, mas com a firme convicção de que não podemos continuar a pôr pequenas panaceias nos grandes problemas e que algumas medidas têm que ser adotadas já. E, portanto, não consideramos que isto seja uma cedência ou uma visão já pré-concebida e pré-feita da União Europeia. A União Europeia não se constrói assim, aliás. Eu vou repetir aquilo que disse há pouco, a ideia do voto unânime de todos os líderes é sinal de que qualquer Estado pode fazer ouvir a sua voz e pode fazer as suas próprias propostas, e foi ontem isso que se tentou passar aos parceiros e que se tentou demonstrar que partimos para esta cimeira com uma posição nacional com um interesse acrescido. Nós somos um país que está a receber assistência internacional e partilho, para nós não é sequer imaginável, nem do ponto de vista académico, ser do euro. Nem do ponto de vista académico. Nem do ponto de vista académico, não nos faz. Portanto, temos todo interesse em mantermos nesta União Monetária. Nós somos um dos construtores da União Monetária. O que nós não fomos capazes de fazer foi antever estas crises. Aliás, quando se faz um tratado, é absolutamente impossível prever tudo o que vai acontecer. É por isso que há mecanismos de reforma dos tratados. O que nos está a custar perceber a nós, opiniões públicas, é porque é que a Europa está a demorar tanto tempo a adotar estas medidas quando... Já lá vão anos. Já lá vão anos. Isto não é notícia de hoje. Não é algo que tenha acontecido nas últimas semanas e, portanto, esta sensação de urgência que parece que se agregou toda na cimeira de amanhã, é bom que pressione todos os parceiros, inclusive os parceiros portugueses, a compreender que este não é um jogo que vamos poder continuar a jogar sem regras mais claras e sem mecanismos mais fortes. E se for preciso algum grau de intromissão, parece que é a palavra que não se pode usar, com sanções e com sistemas de alarme, que seja feito. É em nome da estabilidade da nossa economia e do nosso mercado. Vamos agora introduzir outros temas para a nossa conversa. Carlos Santos Ferreira acredita que se o Estado utilizar o excedente de 2.000 milhões de euros para pagar dívidas à banca, vai haver mais liquidez na economia. O presidente do BCP diz que há margem para fazer estes pagamentos e que assim as PMEs podem ter mais financiamento. Se efetivamente, em vez de haver renovação do crédito ao setor público, haver a amortização desses empréstimos, esse dinheiro fica livre para financiar as PMEs. Também Daniel Bessa afirma que os pagamentos a fornecedores do Estado no setor da saúde vão criar um círculo virtuoso, uma vez que estas empresas vão conseguir pagar as dívidas à banca. O presidente da Cotec defende que desta forma vai haver mais liquidez para emprestar a outras empresas. Há aqui um pequenino círculo virtuoso, se eu bem entendo. Estamos a falar de fornecedores do Ministério da Saúde, o Estado vai aproveitar esse dinheirinho para pagar. Provavelmente esses fornecedores devem à banca, portanto, esses fornecedores do Ministério da Saúde, com o dinheiro que vão receber do Estado, vão pagar à banca e esse dinheiro vai entrar nos bancos e ficará disponível, uma vez que os fornecedores os fornecedores do Ministério da Saúde vão pagar, ficará disponível para emprestar a outras empresas. Os hospitais vão ficar impedidos de cobrar mais de 50 euros a cada doente. Apesar das taxas moderadoras duplicarem no próximo ano, o Governo decidiu impor um teto independentemente dos cuidados que o doente tenha de receber. Nem tudo são más notícias no meio dos aumentos previstos das taxas moderadoras nos hospitais. O Governo prepara-se para impor alguns limites. Ou seja, por cada visita ao hospital, o doente não vai pagar mais do que 50 euros, independentemente dos cuidados que receba e dos meios de diagnóstico de que precise. Até agora, a fatura não tinha limite. O doente pagava a taxa moderadora, mais as taxas correspondentes a cada ato médico ou meio de diagnóstico. Significa que há casos em que as taxas até vão descer. Por exemplo, os tratamentos das pedras nos rins custam atualmente 66,50 euros. No futuro, vão ter que baixar para os tais 50 euros. Mas caso o doente chegue à urgência do hospital indicado pelo médico do centro de saúde, fica isento da taxa moderadora inicial.
Regressamos agora à discussão em estúdio. Rui, olhamos para estas declarações de Carlos Santos Ferreira e também de Daniel Bessa, que olham com bons olhos à notícia que marcou também este fim de semana, de que existe um excedente orçamental de 2 mil milhões de euros que vai ser injetado na economia. São boas notícias, apesar de tudo. São, mas eu não compreendo como excedente orçamental. Deixa-me lá explicar-te. O que sucede é o seguinte... Mas foi assim que Passos Coelho designou. Pois, mas eu não designo assim. Eu acho que uma coisa é o orçamento, outra coisa é esta questão que se pôs quando os fundos de pensões da banca, ou de alguma banca, passam a integrar o sistema de segurança social. Nessa passagem, há um volume, há um montante. Desse montante, é possível, neste momento, retirar uma parte para fazer pagamento aos bancos exatamente daquilo que está em atraso, que parece que vai ser 2 mil milhões. O que é que se imprime com isto? Imprime-se liquidez à banca, porque a banca em Portugal, neste momento e já há bastantes meses, não tem liquidez. O grande problema da banca, primeiro, é não ter liquidez. E não tem liquidez por várias razões. Não tem acesso a mercados internacionais, mas também tem imensas dívidas de empresas públicas, serviços públicos, etc. Aliás, o setor empresarial do Estado creio que tinha dívidas no valor de 5 mil milhões de euros. Exatamente, lembra-se de um número que nós todos nos admiramos ser tão grande. Muito grande. Ora, se for possível agora repor alguma liquidez, enquanto estes mecanismos europeus recomeçam a funcionar com novas regras, com aquilo que vier de mais esta cimeira, eu acho que é positivo. E repare que é a única maneira de ter possibilidade de apoiar projetos e de apoiar empresas, nomeadamente do tecido pequeno e médias empresas, que exportam, que fazem bens transacionáveis, que representam aquilo que é a constituição da riqueza do país. Portanto, se for possível, com esse montante, os vários bancos, à medida que recebem, repor mais financiamento para as empresas, ótimo. Agora, eu não considero um excedente orçamental. Vai ter algum impacto junto da banca estes 2 mil milhões de euros a circular na economia? Vai ter algum impacto, penso que sim. Tem significativo? Numa primeira fase, depois precisa efetivamente de continuidade. Mónica, esta opção de Pedro Passos Coelho de colocar estes 2 mil milhões de euros a circular na economia, ao invés de poupar subsídios de funcionários públicos, terá sido uma boa opção? Em primeiro lugar... Tem-se debatido muito essa questão. São mais os defensores de que, de facto, estes 2 mil milhões devem estar na economia do que poupar salários dos funcionários públicos. Nós, de facto, estamos a falar de dinheiros de fontes diferentes. O que nós temos agora aqui é uma liquidez que vamos reutilizar, reintroduzindo no mercado e que vai permitir financiar a sua síntese. Para mim foi completa, vai permitir refinanciar pequenas e médias empresas, vai permitir continuar a manter o mercado do crédito à habitação, por exemplo, que é um mercado que está neste momento totalmente parado. Portanto, a nossa economia não está a funcionar e isto vai permitir. É claro que a pergunta posta desta forma parece que dá razão à teoria de que haveria uma tal almofada. Não havia. Este é dinheiro que não estava Aliás, em António caixa. José Seguro disse mesmo que com as declarações deste fim de semana Pedro Passos Coelho lhe dava então razão quando defendia uma folga orçamental, a almofada orçamental. De facto, se há coisa que nós não podemos... se há coisa que nós não podemos dizer é que o PS tem tido razão. E não o teve quando não tomou as medidas que nós estamos a tomar. É que o que está aqui em causa é exatamente esse. É que nós podemos continuar a optar por tentar poupar ao máximo os cortes que estamos a fazer. Nós não fazemos os cortes impunemente. Essa é uma mensagem que já foi várias vezes transmitida aqui e que são cortes que afetam os próprios decisores que tomam os cortes. A verdade é que não havia folgas. O que nós temos neste momento é uma liquidez que vai ser reinjetada na economia para que a economia volte a funcionar. Numa primeira fase é um capital substancial, não vai chegar para redinamizar a economia, porque o que nós precisamos é de começar a tratar do processo de crescimento e do processo de restabilização dos mercados. Não havia hipótese de poupar este dinheiro não o cortando, não há um sistema de vasos comunicantes diretos aqui, o dinheiro não é o mesmo. E esta teoria, ou a forma como é posta a pergunta, é uma forma perniciosa, porque nos leva imediatamente a responder, então poupe-se os cortes, mas a verdade é que tem sido exatamente a política... mais proveitoso injetar este dinheiro na economia. Absolutamente, porque o país chegou ao estado em que esteve, ao estado em que está, porque nós tivemos sempre meias medidas, tivemos sempre meias tomadas de decisão. E isso é que é a mensagem que nós estamos a tentar transmitir, a dizer todo este excesso de liquidez que nós temos agora, vamos torná-lo produtivo.
E é essa a mensagem que o Sr. Primeiro-Ministro tentou passar e que acredito que é a melhor utilização para estes 2 mil milhões. Rui, olhamos agora para o setor da saúde. Esta segunda-feira, num programa na RTP, o Ministro da Saúde falou então que as taxas moderadoras deverão duplicar ao longo do próximo ano. Gerou-se alguma polémica em torno desta medida, até porque muitas famílias verão o acesso, da classe média, verão o acesso à saúde dificultado. Ainda assim, avança-se com uma medida de colocar um teto a estas taxas moderadoras de 50 euros. 50 euros. Acaba por ser uma medida simpática, se é que lhe poderemos assim chamar. Vamos lá ver, nós já tínhamos falado aqui na ETV, recorda-se, em determinada altura, de que, para além, efetivamente, do que parece natural que é os nossos impostos pagarem determinado tipo de serviços e pagarem o serviço de saúde, isso tem-se visto ao longo dos anos que não chega. Os déficits do setor da saúde são sempre muito preocupantes. Todos os anos assistiu aos vários ministros das Finanças chegarem ao final do ano, pensarem que têm de determinar déficit e depois esse déficit ser cedido. E uma das razões é sempre o setor da saúde, a derrapagem que se tem. E, portanto, estamos num ponto em que essa derrapagem tem que começar a ser evitada. Não sei se esta solução, não tenho números, será uma solução já, digamos, total. Penso que não é. Mas vamos tentar ir por passos. E estes passos quais são? São ter taxas moderadoras mais altas, mas ao mesmo tempo, repare, há mais de 5 milhões de pessoas do nosso país que não pagam taxas moderadoras, que têm rendimentos abaixo de 628 euros. Portanto, abaixo de 628 euros as pessoas não pagam taxas moderadoras. São metade. Depois, repare, temos a outra metade. Essa outra metade, grande parte, paga até impostos e impostos bastante elevados. Mas também uma parte, cerca de 2 milhões, tem seguros de saúde. Tem seguros de saúde junto de determinado tipo de seguradoras. Portanto, o sistema começa a ter, digamos, duas pernas. Há um Serviço Nacional de Saúde, que deve ter determinadas valências, que deve acudir à população em geral, e depois há o outro Serviço de Saúde, que é o privado, o particular, o das misericórdias, o das mutualidades, etc. Estamos a assistir ao aparecimento de um novo modelo. Eu acho que vamos tender para um modelo misto, que aliás já estava na sociedade, mas tem que ser reconhecido. Quanto às taxas, vamos lá ver, há um limite de 50, que me parece um valor, digamos, exagerado para quem tem poucos rendimentos, mas relativamente médio, porque repare que hoje em dia, quando vai a um hospital, os exames que lhe fazem são exames muitíssimo dispendiosos. Os TACs, as ressonâncias magnéticas, as endoscopias, tudo isto são coisas muitíssimo dispendiosas, cujo preço vai para além, muito para além dos 50. Por outro lado, tem os tais 5 milhões e tal de população que fica isenta. E, em terceiro lugar, temos que reconhecer que, efetivamente, para além dos hospitais, ainda há os centros de saúde. E eu penso que a população também tem que ser um pouco dirigida e educada para primeiro ir aos centros de saúde e só depois ir aos hospitais. E se for primeiro aos centros de saúde, se calhar aí faz-se uma primeira triagem e evita-se muito daquilo que é o movimento hoje dos hospitais. Também tem que se educar as populações. Penso que sim. E penso que isso é uma fase primeira que devia ser feita por todos. Pelos médicos, se quiser, pelo próprio Ministério, pelos serviços, de que as pessoas se devem dirigir ao seu centro de saúde primeiro. Mónica, este anúncio feito pelo Ministro da Saúde, que as taxas moderadoras deverão duplicar, que impacto é que terá junto às contas deste setor? Estima-se que, neste momento, as taxas moderadoras representem 1% da despesa em saúde e que agora passe para 2%. O Estado prevê arrecadar 100 milhões com esta medida, o que continua a não ser o suficiente, nem a razão pela qual as taxas moderadoras estão a ser instituídas. Eu acho que há duas grandes novidades com estes novos anúncios do Ministro. Por um lado, o novo regime de cálculo de isenções, que é muito importante, ficam de fora os mais tais... Abrangente, é mais abrangente, nós passamos de ter o agregado familiar que se classifica como em situação de insuficiência económica, era os 485 euros, agora como passou por 1,5 IAS, vai passar para os tais 628 euros, o que é significativo. De facto, alarga-se muito o número de pessoas que não vão pagar as taxas moderadoras. Mas, além destes, não pagam grávidas, não pagam crianças até 12 anos, não pagam os doentes crónicos, é claro que só não pagam os atos médicos que estão diretamente relacionados com a sua patologia, o que também me parece sensato, não pagam as pessoas
pessoas que sejam portadoras de incapacidade a mais de 60% e não pagam também, isto é importante porque responde a uma crítica que eu tenho ouvido muitas vezes, não pagam os doentes que sejam remetidos à urgência hospitalar pelo seu médico de saúde. De facto, isto é muito importante. E quando nós falamos do aumento das taxas, o aumento mais grave é, de facto, no recurso às urgências. Os dados dizem que uma urgência polivalente vai passar a custar 20 euros, custa 9,20, e uma urgência simples vai passar a custar 15, custa hoje 8,60. Aí é onde o aumento é mais significativo. Nos centros de saúde vamos passar de 2,25 para 5 euros. Qual é que é a mensagem que o Ministro da Saúde tentou passar com esta ideia? Que as situações excepcionais é que vão ser as situações taxadas. Há um estudo que diz que cerca de 40% dos doentes de urgência não são verdadeiras urgências. Portanto, é essa utilização da urgência que nós vamos taxar. O recurso ao médico de saúde, que deve ser a regra, vai continuar a ter um custo que é absolutamente comportável de 5 euros. O contra-argumento de que não há médicos de saúde para toda a gente também é um tema que estamos preocupados e, de facto, temos o desiderato, nas palavras do próprio Ministro, de até ao fim desta legislatura garantir que toda a gente tenha acesso aos seus médicos de saúde. Agora, é claro que uma mudança destas não só está constrangida pelos compromissos que assumimos no memorando da Troika, isto é uma decorrência do memorando da Troika, como tem a ver também com a necessidade de fazer pequenos ajustamentos para que possamos continuar a ter um Serviço Nacional de Saúde, porque é isso que está em causa, é podermos ou não ter um Sistema Nacional de Saúde. Meus senhores, nós chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigado pela vossa presença e até a próxima semana.